Olá, querida sereia radiante e tritões enigmáticos do mar profundo. Sejam bem-vindos a essa live hoje aqui, o espelho mágico da sereia. Nós vamos abrir mais um portal da sereia, eu e a Sheila Vogel, que eu já vou chamar ela, e a gente vai falar sobre o medo de ser vista na sua real beleza. E aí, será que você tem medo de ser visto na sua real beleza? Ser vista? E o seu e se, tá? O seu maior medo nunca tivesse sido o de ser invisível, mas o sim o de ser finalmente vista na sua inteireza, na sua beleza. E se o espelho da sereia não mostrar defeito nenhum, mas revelasse o portal da sua verdadeira potência? Hoje, o espelho da sereia não vai julgar. Ele não vai corrigir, ele não vai comparar, ele vai revelar você para você mesma. Então, estão preparados para esse encontro especial, esse momento maravilhoso que a gente vai viver juntos aqui? Então, o que eu peço para você? Deixa o like no vídeo, compartilha com aquele seu amigo, com a sua amiga que adora sereia, que adora os tritões, que adora a energia do mar, porque você sabe que isso é uma energia de troca, é a forma de você deixar aquele like, de você deixar a sua contribuição para um conteúdo muito rico que você vai receber, que vai mudar a sua percepção de si mesmo e vai espantar esse medo que você está sentindo aí de colocar você no mundo, sua voz, o seu poder, a sua imagem, a sua presença no seu trabalho, nas coisas que você faz, se destacar com magnetismo, com fluidez, assim como a sereia também, né? Então, dá essa força bem grande aqui para essa live, principalmente nesses primeiros minutos da nossa live, que você está vendo. Se você ajuda dando like, comentando, compartilhando, o YouTube começa a entender que aquele conteúdo é super relevante e aí ele joga lá para cima para as pessoas que buscaram esse assunto, que por algum motivo pesquisaram, que estão interessados e que de verdade precisam receber esse conteúdo medicinal, arquetípico que a gente vai trazer para vocês hoje aqui, tá bom? Lembrando uma coisa muito importante: durante o mês de novembro inteiro, nós estamos dedicando toda a nossa energia à força das sereias. E a gente já teve uma live. Se você quer receber essa live, caso você ainda não tenha recebido, você pode procurar aqui no meu canal, que vai achar na capa do canal essa live fixada, que é o silêncio dos empáticos. A gente aprofundou muito quando a sua sensibilidade começa a te atrapalhar. Então, tem ali chaves importantes, tem coisas muito sérias que podem te ajudar demais a te dar até um salto quântico na sua vida, na sua carreira, e dicas especiais para você se proteger. Se não, você pode, se você não achar o link aqui no canal, também tem lá no canal da Sheila, Despertando Deuses, você pode entrar no nosso grupo Sereias. O link está fixado aqui no nosso chat, também no primeiro comentário aqui do vídeo e na descrição do vídeo, tá? Então, já tivemos o silêncio dos empatas. Hoje, o espelho mágico da sereia. Vamos falar do medo de ser vista na sua inteireza, na sua real beleza. A gente ainda tem uma live na semana que vem, na terça, só que vai ser lá no Instagram. Fica ligado nisso. Então, eu acho melhor você entrar no nosso grupo do WhatsApp para você receber todos os links, meditações que a gente já deixou lá para vocês, conteúdos extras, imagens, fotos, coisas bastante legais, enquetes que a gente está deixando. E as enquetes que a gente fez no grupo foram maravilhosas. Elas estão nos ajudando a trazer um conteúdo muito direcionado para o que você precisa. Então, entra lá, interage com a gente, participa, pergunta o que você precisa. Você vai receber os links de uma forma mais fácil, tá bom? Por que tudo isso que aqui acontecendo no mês de novembro? Porque no final do mês, no dia 29, nós vamos ter a imersão sereia, o chamado da sereia, para você encontrar o seu real pertencimento, para você
ser acolhida nessa energia, para você assumir sua força, sua voz, a sua beleza. E aí a gente preparou coisas assim muito especiais que eu vou falar para vocês junto com a Sheila mais para frente sobre isso nessa live hoje também, tá bom? Tudo isso, quer saber mais? Tem o link na descrição, entra no grupo, tem o link da imersão também, entra lá para você olhar o que é que tem de legal lá para você, tá? E agora sim, com todas as apresentações, vou só ler isso daqui, bem bacana, e chamo a Sheila Vogel para estar com a gente. Cada mulher carrega um espelho interno. Algumas evitam olhar. Outras olham, mas só enxergam o que aprenderam a não gostar. O segundo portal da sereia é sobre quebrar essa narrativa. O portal de hoje, nós vamos reorganizar o reflexo, nós vamos limpar essa lente. Vamos permitir que a verdadeira beleza, a beleza da alma, volte a respirar, a existir através de você. Que legal, certo? Então, agora sim, colocando ela aqui na arena do nosso oceano, criado aqui na nossa live de hoje, a minha amiga sereia, Sheila Vogel. Olá! Sejam todos muito bem-vindos para esse espaço mágico, para a gente dar esse mergulho incrível nesse universo das sereias hoje. É um tema tão maravilhoso, gente. Tem tanta coisa para a gente falar sobre isso. Vai ser difícil a gente conseguir compilar tudo que a gente tem para esse processo aqui de hoje. Mas, né, como sempre, agradecendo aí toda a presença de vocês, todo esse movimento que vocês estão fazendo e se permitindo para dar esse salto. Porque as energias estão mesmo propícias para este processo, para esse trabalho. Agora que a gente está nesse finalzinho de ano 9, um ano que foi, né, sem dúvida, muito desafiador, de muita limpeza, de muita purificação, de muita mudança. E agora as sereias, então, vêm trazendo esses presentes para a gente se libertar, para a gente se libertar de tudo aquilo que tem pesado aí no nosso coração, na nossa alma, refazendo essa conexão mágica também com esses elementais, com essa força dos oceanos. Sem dúvida, aí vai ser uma bênção, né? Todos vocês vão estar recebendo presentes incríveis hoje aí com as nossas dicas, com as nossas reflexões, tudo que a gente traz aí para vocês. Gratidão. Sheila, fala uma coisa para mim. Você comentou no nosso grupo da sereia que a gente está com condições astrológicas muito especiais. Fala para mim um pouco, até para as pessoas se atualizarem um pouquinho. Então, né, astrologicamente falando, a gente está com 5 planetas que estão em movimento retrógrado. Isso é bastante planeta, gente. Tudo retrógrado, que significa o quê? Tem medo do retrógrado, né? Mas ele serve para alguma coisa, né? Claro. Não existe, na verdade, nenhum movimento que seja negativo. O movimento retrógrado, eu vejo assim como algo muito pontual na natureza. Eu acho que é uma forma da natureza se organizar de forma incrível. Por quê? Porque é justamente aquele momento que a gente precisa parar um pouquinho, desacelerar, refletir, rever a nossa vida, para onde a gente está indo. Então é aquele momento que a gente questiona as coisas, que a gente para e diz assim, ok, será que eu preciso ajustar o meu leme? Será que eu preciso ir para uma direção diferente? Então todos os planetas que estão retrógrados estão trazendo algum tipo de questionamento, algum tipo de cura, algum tipo de ajuste, está ajudando você nessas reflexões, nas limpezas que ainda precisam acontecer. Então você tem essa oportunidade de ir para dentro, né, e buscar lá dentro do teu inconsciente qualquer coisa que você não queira mais carregar para você. Então eu acho fantástico que isso esteja acontecendo nesse final de ano, justamente para a gente iniciar 2026 já mais leve, já com um ajuste, já com um leme mais bem direcionado, com um propósito mais claro, né? Então, todos esses planetas estão retrógrados e a gente também tem 5 corpos celestes aqui que estão em signos de água, peixes, escorpião, né? A gente tem o Sol em escorpião, a gente tem a Lua, se eu não me engano, também em escorpião, a gente tem Júpiter em câncer, a gente tem
Saturno, se não me engano, também está em peixes, Urano em peixes, então a gente tem um monte de planeta, tudo em signo de água. Ou seja, todos estão movimentando o quê? As nossas emoções, estão movimentando as nossas águas internas. O elemento da água está muito forte agora, né? Nessa semana. E aí, isso tudo também facilita para esse mergulho interno, para a gente olhar mesmo, acolher aquelas nossas sombras, acolher os aspectos dentro da gente que a gente não trabalhou, que a gente não abriu espaço. E até esse nosso evento, isso que a gente está fazendo aqui, está criando esse espaço dentro de cada um de nós, para a gente acolher tudo isso, para a gente curar, cuidar, se alinhar, e para que então a gente possa seguir dali para frente já com uma força, né, com um ímpeto e um propósito muito mais bem acertado, mais bem alinhado. Uhum. Sheila, você lembra lá no nosso grupo, a gente fez 2 enquetes. Por quê? Porque as pessoas... Primeira enquete foi que a gente começou a trabalhar com a força da sereia, abrimos um portal na nossa última live. E aí, o que começou a acontecer? Algumas pessoas tiveram sintomas. Eu quero até trazer isso. Eu quero muito a sua opinião. Claro. Ó, olha só. Grupo das sereias, você tá perdendo, viu? Quero nem saber. Ó, aprovei uma pessoa aqui, Karine, entrando. Então, caramba, acho que eu favoritei. Não, tem que ir lá para cima. Mas começou quando uma pessoa disse que ela sentiu dor de garganta no dia seguinte. E aí eu fiz uma enquete, eu falei, bom, vamos ver o que está acontecendo. Vamos tentar entender no coletivo o que o efeito da sereia está causando nas pessoas. Então eu perguntei assim, ó, depois de você acessar a sereia, o que você percebeu? Alguma liberação física ou emocional? Opção A, sim, na garganta, na voz, dor, pigarro, inflamação ou pressão, que foi o caso de uma das pessoas. Outra opção, a B, sim, emoção forte, choro, liberação e sensibilidade. Opção C, cansaço, sono profundo. Opção D, sim, sonhos intensos e simbólicos. Última opção, não senti nada. Qual foi, para minha surpresa, a opção que mais foi votada? Essa daqui, ó, senti cansaço e sono profundo. E em segundo lugar, sim, expressões na garganta, pigarro, dor, inflamação, opressão. Então, eu queria que você, Sheila, também posso falar, mas eu queria que você falasse por que você acha que as pessoas podem ter esse efeito de se sentir cansadas com a sereia, de se sentir sonolentas ou de dormir muito mais do que o normal depois de acessar. E depois a gente vai para a segunda hipótese, que é dor de garganta e tal. Certo. Na minha experiência, geralmente o cansaço e o sono ele vem de uma profunda necessidade de integração daquilo que foi recebido. Quando a gente fez, inclusive, a linguagem da luz, ela é muito potente e ela vai trabalhando, ela vai trazendo para a superfície, ela vai abrindo certos registros internos, sejam de memórias, seja de situações do passado. É como se a gente inserisse muita luz no teu sistema e aí o corpo, ele precisa de um tempo para processar. Então, geralmente, a pessoa se sente cansada, porque é o corpo dizendo assim, ó, deixa eu descansar, deixa a minha mente dormir, porque às vezes a mente também atrapalha no sentido de que, né, a gente está sempre muito ativo mentalmente e não dá aquele tempo para o corpo relaxar e conseguir desconstruir, conseguir reorganizar, né, as suas informações internas. Então, vai mexendo lá no DNA, vai mexendo lá nos registros, toda essa energia vai sendo transformada, né? É você fazendo essa transformação quando você recebe esses códigos de luz, o seu eu maior, ele está ali atuando para reorganizar o teu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Eu sempre digo, é como se a gente tivesse aberto vários aplicativos ao mesmo tempo, e aí o sistema ele fica lento. Sim. E aí ele precisa desse tempo, assim, eu sempre digo, se der e se puder, descansa mesmo, dorme mesmo, não tem problema nenhum. Porém, se isso acontece com muita frequência, ou tipo assim, várias e várias vezes você sempre tem essa tendência a dormir, até para meditar ou coisas assim, aí pode ter uma questão de resistência interna, né? Alguma resistência em receber aquilo, ou
processar aquilo, é um outro aspecto, e aí você tem que sentir no seu coração que faz sentido para você. Mas, no geral, quando é mais pontual, assim, que você está fazendo alguma coisa e você sente esse cansaço, é por causa disso, é por causa de um overdrive de muitas informações, códigos de luz que estão sendo ativados e o corpo precisa desse tempo para descansar mesmo. Então, é super normal. Então, não é ruim, né, Sheila? Para a gente tirar essa impressão que talvez as pessoas ficaram, caramba, eu fiquei pior depois que eu acessei a sereia. Não é bem isso. Não, é não. muita energia no seu sistema, você precisava demais disso. E agora você precisa do oposto. Já que sobrecarregou, agora você tem que descansar, beber bastante água, recuperar energia para você processar. Pode reparar que se você respeitar esse movimento de que seu próprio sistema está pedindo descanse, relaxe, desliga um pouco, vai começar a vir insights logo na sequência. Então, eu sempre falo isso, gente. O primeiro portal para o mundo mágico é o medo. Então, aí a pessoa entra lá na energia da sereia, que é o que a gente está agora. Aí vem algo diferente do que ela imaginava, que não é igual à expectativa que ela tinha. Porque realmente as coisas vão se mostrar, na verdade, que você precisa ver. E às vezes, isso mesmo, você precisa ver que a energia está tão forte da sereia para você, ela tem que te trazer tanta coisa, que o seu sistema está entrando em pane ali, ó. Entendeu? Vamos suavizar. Isso no primeiro contato, né? Não significa que vai ser sempre assim. Se você respeitar esse primeiro chamado do descanso, você vai começar a receber com muito mais tranquilidade essa energia dela, vai assentar em você e ela vai começar a aprofundar. Porque é isso que a sereia faz, ela vai aprofundando. Então, de repente, ela chegou nessa primeira camada de uma limpeza que você precisa, sabe, do seu sistema mental, dá uma baixada, abaixa essa bola. Tem muita gente que, às vezes, fazendo as ativações da sereia e tudo, dorme mesmo, porque, às vezes, eu sempre costumo falar isso, que legal dormir nos braços da sereia, né, meu bem? Dormir na energia da sereia, isso não é ruim também. É muito legal, é como se você tivesse profundamente já no mundo da energia, recebendo diretamente a força, que às vezes a nossa realidade mais ordinária, mais densa, não permitiria certos acessos. Mas é importante o que a Sheila falou no final. Se sempre acontece isso, aí não está descartado que você esteja com alguma resistência, mas você só deixa de ser resistente se você continua, né? Aí você vai soltando os medos, os receios, aquela parte nossa que joga contra às vezes, ela vai se convencer conforme ela também começa a ser muito beneficiada com essa energia da sereia, tá? E a segunda opção, Sheila, que fala, tive uma dor de garganta terrível, tive pigarro, tive inflamação, né, mexeu com essa parte aqui. O que você acha que pode falar para essas pessoas? Nesses processos, quando a gente recebe uma ativação e a gente está trabalhando justamente com alguns aspectos que podem ter muitas sombras, que podem ter muitos programas acoplados no nosso sistema de bloqueios e limitações, a gente, de novo, vai inserindo luz e a luz, ela vai chegar lá e entrar em contato com o seu bloqueio. Então, se você tem na sua garganta, engoliu muito sapo, tinha muita energia presa aqui de muito tempo, muitos traumas, muitas coisas aqui, né, que precisavam sair. Então, a luz, ela vai chegar aqui, vai gerar uma fricção interna, e aí ela vai mostrar que existe ali uma resistência daquela energia que está ali, aquela energia mais densa. Essa resistência, então, ela vai gerar um processo, um sintoma. Pode gerar uma dor, pode gerar um desconforto, pode gerar algo do tipo. Quando a gente tem esses sintomas, assim, de dor, de desconforto, aí é importante a gente se perguntar, o que eu estou segurando? O que eu não estou querendo soltar? O que eu não quero dizer? O que eu não quero mudar? Qual é a resistência que eu estou tendo nesse momento que está gerando essa dor? Porque geralmente é isso, a dor ela está mostrando a tua resistência em algo. E aí a luz, ela vai trazer isso para a tua consciência. E aí que você perguntando, ok, né? Será que tem alguma coisa que eu estou com medo de soltar, ou que eu não quero transformar, ou que eu não quero deixar ir?
nesse momento, e talvez Às a vezes também a resposta nem gente chegue acha que não, imediatamente. às vezes também a gente acha que não pode falar, né? Isso, Eu não posso exatamente. falar isso para tal pessoa. E às vezes não É. pode mesmo. Uhum. Só que a gente precisa entender que às vezes não é que você tem que falar tudo que está na sua cabeça, mas você pode expressar, sabe? Olha, eu vou dar algumas dicas bem interessantes. Você pode escrever uma carta para a pessoa, porque você põe para fora. Você tem que lembrar que o compromisso é com você, não com o outro, entendeu? Então, você não precisa engolir sapo. Você pode expressar, você pode pintar um quadro. Ah, tô com muita raiva. Coloco para fora. Eu não deixo aquilo no meu sistema me fazendo mal, entendeu? Então, às vezes, não é que o outro tem que receber o que você pensa ou o que você acha. É só tirar do seu sistema para que você não fique num lugar de. Então, eu recebo as coisas e elas ficam paradas dentro de mim. Não flui. Talvez o recado da sereia seja: tem como você fluir? Então, quer dizer, a emoção vem e ela para em você. Será que você não pode ser como um rio? Será que ela não pode só passar por você e ir embora? Então, às vezes são formas criativas. Sereia fala muito de criatividade, de fertilidade, de fazer as coisas de uma forma diferente, assim como a água, né? Quando ela chega numa pedra, o que ela faz? Ela contorna e vai embora. Então, ela deixa de ter aquele drama tão grande. Eu não consigo passar essa pedra. Consegue sim, é só fazer uma curva e continue a nadar, e continue indo em frente. Não deixa o seu corpo, o seu sistema ficar retendo coisas ruins. Então, vamos fluindo com essas águas e com esses ensinamentos da sereia, que isso vai nos ajudar bastante. Agora, na nossa outra enquete, olha só, tem também várias surpresas. Então, assim, olha, qual que é a sua motivação em acessar a sereia? Opção 1, emoções profundas, cura emocional, quero mergulhar nas minhas emoções, acessar o meu inconsciente. Opção 2, me sinto entre dois mundos. Sinto que vivo dividido, razão e coração, mundo espiritual e vida prática. Opção 3, quero resgatar a minha voz, quero curar o medo de... Deu um apagão e voltou, foi isso? Ele deu uma travadinha, mas estou te escutando normal. Ok. Não, para mim, tipo, ficou tudo preto e bom, tá ó. Resgatar a minha voz, expressão, quero curar o medo de falar, de cantar, de me expor e dizer o que eu realmente acredito. Outra opção, poder feminino, sensualidade, busco me reconciliar com o meu corpo, com o meu desejo, com a minha beleza. E outra opção, intuição, dons espirituais, mediunidade. Outra, liberdade, rebeldia da alma, estou cansado de me encaixar em papéis e expectativas. E a última, quero acessar a sereia para percorrer nas minhas sombras, da sedução, para encontrar os limites e entender melhor os meus padrões em relação ao meu magnetismo. Olha qual foi a opção mais votada. Então, o pessoal da nossa egrégora aqui, ele está querendo resgatar a sua voz, a sua expressão, curar o seu medo de falar, de cantar, de se expor, dizer o que realmente sente. E, em segundo lugar, emoções profundas, curas e aprofundar nas suas emoções e nos poderes do inconsciente. Então, essas foram as opções mais votadas. E você acha que está alinhado com a nossa imersão? Que a gente vai ter lá no final do mês? Totalmente, gente. É basicamente esse é o processo, por isso que a gente criou isso aqui. E são realmente feridas, as duas principais, são as que a gente carrega mesmo de muitas vidas. São questões assim que a gente traz de ancestralidade, que a gente traz de vidas passadas, que a gente traz de experiências da nossa infância, né, que travaram a nossa expressão, que travaram, né, todo mundo está nesse momento agora de transformação, onde que está vindo essa necessidade da alma
A alma, ela tá dizendo assim, olha, tá na hora de você brilhar, tá na hora de você assumir o seu lugarzinho aqui, que é só seu, ninguém pode assumir esse lugar, só você. E aí a gente muitas vezes, sabe, se deixou de lado, deixou o nosso caminho de lado para assumir papéis que não eram nossos, para assumir histórias que não eram nossas, para ser, às vezes, deixar de ser o protagonista da nossa realidade, para ser coadjuvante na história de outras pessoas, para ficar o tempo inteiro, né, no julgamento, na crítica, na dor, no medo. E a gente foi assim, a gente vai saindo muito do nosso caminho, e nesse momento a alma, ela chega, ela diz assim, não, volta para você primeiro, para que depois, a partir desse reencontro com a sua essência, com a sua voz, com a sua verdade, com as suas emoções, quando você faz as pazes, né, com o seu mundo interior, com a sua individualidade aqui no planeta, aí sim, a sua luz pode sim favorecer, auxiliar, ajudar outras pessoas, inclusive todo o planeta, mas requer realmente esse olhar, né, de, ok, aonde que eu estou me perdendo, aonde que eu estou me julgando, aonde que as minhas vozes internas, né, estão limitando a expressão da minha realidade, e não tem por onde, a alma, ela vai gritar dentro da gente até a gente responder esse chamado e se permitir ser livre, né? Se permitir abrir as nossas asas aqui, ou mergulhar junto aí com as sereias, para a gente fazer esse processo de encontro, é um encontro com o nosso interior. Então, a imersão, ela vai ter tudo a ver com isso, vai ser todo um processo que vai ser feito, eu e a Pri, juntinho, caminhando ali, a gente vai tecer, literalmente a gente vai tecer uma jornada imersiva para que cada uma dessas feridas seja abordada, seja acolhida, seja transcendida dentro de você, para que você possa realmente, né, depois desse processo, dizer assim, nossa, eu sou uma outra pessoa, eu estou transformada, eu estou mais leve, né, a minha voz está fluindo melhor. Essa é a ideia, é gerar transformação positiva para cada um de vocês. Ó, vocês que estão no nosso grupo da Sereia, fica ligado porque a Tatiele vai deixar lá o link para você adquirir a nossa imersão no dia 29. Isso, a partir dessa live de hoje, já vai estar disponível. Então, quem quiser vir já e fizer esse pagamento, já vai entrar no outro grupo do WhatsApp, onde vão ficar as pessoas que vão participar dessa imersão. Ela vai acontecer via Zoom, vai ser num sábado à tarde, dia 29, a gente começa às 3 da tarde e vai ficar imersa essa tarde em toda a energia da sereia, com atividades que a gente montou muito especialmente para vocês, poderosas. Ó, eu até tenho um texto que eu quero ler para vocês, que vai falar sobre essa imersão. Imersão sereia, o chamado da sereia. Voz, amor, pertencimento. Se ultimamente você tem sentido peso na garganta, emoção forte, cansaço profundo, sensibilidade aumentada, sonhos intensos, é porque o seu campo está pedindo um mergulho mais profundo, uma purificação. A imersão sereia é para mulheres e homens também que querem de verdade resgatar a sua própria voz, a sua expressão, se reconciliar com o seu corpo, com a sua sensualidade, com a sua própria beleza verdadeira. Liberar emoções acumuladas, se curar, reconectar-se com a sua intuição, que ficou abafada ou esquecida por inúmeros motivos. Parar de carregar mais do que você realmente deveria e sentir com limites claros, sem você se perder nisso, tá? É uma jornada de cura direta, profunda, transformadora. O que vai acontecer nesse dia? O encontro comigo, com a Sheila, a gente vai unir arquétipos femininos profundos, códigos de luz, códigos de ativação de luz. É uma vivência que não existe em nenhum outro lugar. Você vai ser conduzida por processos que vão te ajudar a desbloquear a voz presa, o medo de se expor, bloqueio sexual e criativo, sensibilidade desorganizada, emoções estagnadas, intuição desconectada. Não é uma aula, tá bom? É uma imersão, é uma iniciação de verdade. Você vai receber vivência completa comigo, com a Sheila, apostila exclusiva que eu preparei, gente, com coisas fantásticas, assim, olha, todo o arquétipo da sereia, o arquétipo da sereia do mar, da sereia de água doce, milhões de combinações, sereia com tubarão, sereia com arraia, olha, tem mais de 100, eu juro para vocês.
Nessa apostila ainda vai ter 21 dias te orientando como é que você faz as 3 ativações da sereia. Depois, a Sheila preparou bônus especiais maravilhosos, que eu daqui a pouco quero que ela fala. Tem ativações energéticas guiadas, ritual da voz da sereia, o ritual final da coroação das águas, tudo para você acessar esse feminino profundo, sem medo, sem dispersão, ativando essa força da sereia para você encontrar a sereia que você é. Para quem é essa vivência? Para homens e mulheres que querem falar sem temer, ser vista sem sentir culpa, sentir a sua beleza com potência, ter magnetismo, reacender o seu desejo, organizar sua sensibilidade, abrir mediunidade, acessar a intuição, voltar a se sentir inteira, a se ver inteira, a se apresentar inteira. Então, tem muita coisa legal que vai acontecer esse dia. Existe esse chamado acontecendo dentro de você? Se existe, então chegou o seu momento, entendeu? Vem com a gente para essa imersão, que vai ser incrível. A gente vai esperar vocês de caudas abertas para todas nós fazermos esse mergulho incrível, tá bom? Como é que é essa ativação que você, esses bônus, né, que você, eu até já coloquei lá na nossa plataforma, daquilo que você me mandou, o que as pessoas vão aprender? Então, eu já fiz, né, quando a gente iniciou esse processo das sereias, eu me conectei com esse universo, conectei com as sereias, para pedir essa orientação delas de códigos de luz, linguagens de luz que eu pudesse canalizar para ajudar a gente nessa jornada. Então, aí nasceu uma primeira meditação, que vocês vão encontrar lá na plataforma, que é uma meditação com as sereias, de ampliação do seu poder de manifestação. Então, utilizando essa energia, né, dos oceanos para se conectar com as sereias. Através dessa conexão, você também vai receber uma ajuda das sereias para poder manifestar. Então, é uma ótima meditação para você estar fazendo, principalmente agora no final do ano, para você já ir pensando no que você quer manifestar a partir do ano que vem. E você pode estar fazendo ela e focando em todos esses objetivos. Toda vez que você faz a meditação, você traz o teu objetivo, traz a tua intenção para a meditação junto com as sereias e elas potencializam, elas te dão a força, né, o magnetismo para que você atraia todas as condições para poder realizar isso que você deseja. Então, foi essa primeira meditação, ela é muito potente, muito incrível. E depois, eu desenvolvi 4 áudios que trabalham com as 4 principais feridas que a gente vai estar conduzindo durante a imersão. A gente tem aqui 4 áudios com linguagem da luz pura. Então, é só linguagem da luz. Linguagem da luz canalizada diretamente das sereias, com a intenção específica de curar e cuidar de cada ferida. Então, a primeira seria a meditação de cura da voz, então uma linguagem da luz potente para você já continuar trabalhando esse aspecto da sua voz, da sua expressão, né, da sua voz, expressão vocal mesmo, limpando, fazendo limpeza energética. Então toda vez que você ouve, você vai receber códigos e ativações para sintonizar a sua voz com o seu coração, com a sua essência, com a sua alma e com a sua verdade. Depois, a segunda ativação é para trabalhar beleza, autoconfiança, então aquela coisa assim de reconectar você com a sua essência, com o seu brilho, né, e soltar esse medo de ser visível, o medo de se expressar, o medo de se expor, e elevar a sua confiança feminina mesmo, ou sua confiança masculina, né, se você estiver ser aí um homem fazendo esse processo também, vai ser ótimo, e também fazendo as pazes com você mesma. Então aqui as sereias ajudaram muito nesse processo de reconexão com você. Depois a terceira ativação, o medo de ser vista, né, o medo de, enfim, de repente ir para o mundo, se mostrar o seu trabalho, mostrar quem você é. Então aqui a gente cura feridas ancestrais relacionadas a esse medo, padrões de se manter invisível, né, e até mesmo para confortar outras pessoas. Às vezes você se torna invisível para que o outro fique confortável. Então aqui as sereias também ajudam a limpar esses programas antigos que têm impedido você de ser vista, né, na sua verdadeira beleza e brilho. E a quarta ativação é para ampliar a sua intuição.
Aí aqui a gente trabalha sons e alquimia sonora com linguagem da luz para você soltar esses ruídos internos, para você despertar a sua intuição e amplificar todos os seus canais psíquicos, suas habilidades psíquicas. Então, qualquer bloqueio que esteja impedindo você de honrar, ouvir, sentir a sua própria voz e seguir o seu coração, essa linguagem da luz vai começar a fazer esse processo de limpeza. Então, são já vários áudios que vão estar lá e você pode ouvir sempre que você quiser, sempre que precisar. E eles são muito, muito, muito poderosos, porque eles vieram, assim, diretamente dessa conexão com as sereias para auxiliar você. Então, é um bônus incrível, incrível, incrível. Tá bom para vocês, meus amores? Então, assim, olha, tem muita coisa rica, né? Eu vou responder para vocês. Desculpa, eu vou responder, não. Eu vou colocar aqui as nossas perguntas. Eu e a Sheila, a gente vai responder. Mas antes, só queria falar um pouquinho desse tema da nossa live aqui para despertar algumas chaves aí dentro de você, tá? Essa dor específica, esse medo de ser vista, muitas vezes acontece quando a gente tem, já passou em algum momento da nossa vida, a gente teve alguma dor quando a gente se apresentou por inteiro. Às vezes você não lembra, às vezes isso é claro, foi naquele dia na escola, foi naquela situação. Não importa, de repente você não está lembrando como isso aconteceu. Mas esse registro de eu apareci, eu me mostrei e fui punida, ou tive algum registro de dor, às vezes é isso que está te impedindo. A sereia, ela tenta cantar, mas ela aprende a sussurrar para ela não incomodar. É mais um dos motivos que a gente acaba reprimindo a nossa beleza e não se permitindo ser vista na sua integridade. A mulher que quer aparecer, mas que carrega memórias onde aparecer significou para ela algum tipo de humilhação, rejeição ou comparação. É importante olhar isso, porque se você está se comparando com algo, sempre vai parecer que você está perdendo nesse jogo, né? E no fundo, você precisa assumir quem você é na sua integridade. Se você ficar se comparando, isso não é justo com você. Não é justo com essa essência divina que a própria divindade plantou aí dentro de você. Você é original da forma como você foi criado. Por isso, hoje a gente trabalha esse arquétipo do espelho sagrado da sereia, sabe? Porque é importante a gente se olhar e observar por que eu tenho medo de ser vista. Você já conseguiu achar esse ponto? Você precisa, pelo menos, começar a tentar identificar de onde está vindo esse bloqueio para que essa live hoje faça todo sentido para você girar essa roda e dar um mergulho quântico muito mais adiante com a força da sereia. Então, o espelho da sereia, ele não é físico, ele é vibracional. Ele não vai mostrar só aparência, ele vai mostrar identidade, que é isso muito profundamente que a gente vai trabalhar na nossa imersão. Ele não aponta falhas, ele aponta potência. Ele não vai revelar o que você parece, ele vai devolver quem você é. Então, quando a sereia olha para o seu próprio reflexo no espelho, ela lembra que ela nasceu para ser vista, ouvida e honrada. Tá? Agora, eu acho que a gente pode chegar nesse momento importante das nossas perguntas que foram deixadas lá no nosso grupo. Então, se a gente não selecionou a sua pergunta, porque foram muitas perguntas, tá? Não fique triste, a gente vai respondendo ao longo da semana a sua pergunta, mas a gente procurou selecionar as perguntas que responderiam várias outras, entendeu? Para ser uma coisa mais democrática, tá bom? Então, deixa eu abrir essa aqui. Vamos lá. Então, aqui está dizendo assim, ó. Eu gostaria de saber se para manter o arquétipo da sereia precisa ver fotos, ouvir meditações todos os dias. Eu vou falar a minha opinião, mas você fala a sua também, tá bom, Sheila? Eu faria como para acessar a energia da sereia? Para me ajudar, eu colocaria uma imagem da sereia no meu celular, ou na minha imagem ali do meu computador. Para toda hora eu ficar entrando naquela frequência, lembrar, opa, estou ativando essa força. Olha só, essa é a sereia que eu quero ser.
Isso já começa a alinhar meu inconsciente de uma forma bem legal, tá? Outra coisa que eu faria seria assistir vídeos, documentários. Eu iria me nutrir com tudo o que pode vir dali do universo da sereia. Também faria meditações, ativações, e para isso, vocês estando no grupo da sereia, vocês vão ser muito nutridas, porque eu já mandei uma ativação lá, hipnótica da sereia, a Sheila mandou uma da Lemúria, então essas poucas coisinhas, estímulos, você sentir que você está sendo estimulado com o símbolo, já começa a te colocar num prumo bem interessante para fluir com essa força e ela começar a te ensinar. Por exemplo, se você quer trabalhar os sonhos, então veja as imagens, veja esse conteúdo, filmes ou meditação um pouco antes de dormir. Se você quer que isso esteja no seu dia a dia, antes daquela reunião, então faz essas imersões um pouco antes daquele seu compromisso. E assim você vai usando de acordo com a sua necessidade, o que você precisa na sua vida também, tá bom? A segunda... Quer falar, Sheila? Fala você. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu faria exatamente as mesmas coisas. Eu também sempre estou vendo vídeo ou estou vendo imagens, e você pode até usar alguns elementos. Tipo, eu tenho aqui as minhas conchinhas, eu tenho várias conchas aqui, ó. Então, eu tenho minhas conchas aqui que sempre me conectam com a energia do oceano, que quando eu olho para elas, eu posso até... Você pode levar uma conchinha na sua bolsa, ou colocar em cima da sua mesa. É algo que vai estar sempre te conectando com essa energia, né? Pode ser qualquer outro item também. E até mesmo conectar com o teu corpo. Porque o nosso sangue é o oceano. O oceano está dentro da gente. O oceano é o nosso sangue. Nosso sangue é água e sal, é mineral. Né? Tanto que quando uma pessoa está doente, ela recebe o quê? Ela recebe aquela injeção intravenosa lá com água e sal, né? Para dar vida novamente, vai direto para o sangue. Nosso sangue, gente, é oceano. Olha que coisa mais linda. Então, conecta com o teu corpo, conecta com as tuas águas internas. Mas fora isso, tudo isso que a Pri falou, é isso aí. Você pode escolher o melhor caminho para você. Conforme você vai se conectando com essa energia, escolhe aí o que faz sentido. Tá. Aí a segunda pergunta da Milda Kiki, ela também está parecida. Ela falou assim: como é que se ativa um arquétipo? Confesso que é estranho para mim, ainda estou dando os primeiros passos. Acabamos de dar as dicas para você aqui, respondendo essa pergunta anterior, tá bom, querida? Vamos ver aqui a próxima. Ah, sim, uma pessoa disse assim: eu ativo a sereia se eu mantrar alguma coisa ou imaginar a sereia. O que você acha, Sheila? Sim, sem dúvida. Toda vez que você se conecta de forma consciente com esse arquétipo, com esse elemental, com essa energia, você vai estar criando uma conexão, você vai estar recebendo de alguma forma aquela energia. Então, mesmo você imaginando, é muito legal isso, você brincar de imaginar que você é uma sereia. Imaginar que você está no oceano, que você está com os golfinhos, com as baleias, que tem outras sereias, que você é uma sereia. Tudo isso coloca você em sintonia com aquela frequência, com aquela energia, e vai ajudar você a incorporar todas as características, né, e todas essas bênçãos que esse elemental traz, que esse arquétipo traz para a gente. Uhum. Você, deixa eu ver quem que é. É o Porto. Eu acho que você pode sim escolher uma frase para ficar mantrando, sabe? Vou te dar uma frase agora, mas você pode criar outras variações. Eu sou a sereia em ação aqui e agora. Básica. Mas você pode criar outras, tipo, eu sou a sereia mergulhando fundo na minha cura. Sei lá, você pode colocar algo específico que você quer. Eu sou a sereia desbloqueando o meu poder de voz e o meu magnetismo. Tá? Você pode ficar falando essa frase como se fosse um mantra e pode unir uma imagem que você goste e escrever essa frase. Para toda hora você olhar aquela imagem, repetir aquele mantra. É interessante, sim, fazer dessa forma, viu, Porto? Aqui uma pessoa disse assim: como é que funciona essa questão de ativar um arquétipo sem saber? Olha, vou dizer uma coisa para você. A gente, às vezes, está na internet, às vezes está assistindo televisão. Os arquétipos são muito utilizados na publicidade. E, às vezes, você está ativando um arquétipo sem saber, sim. Tá? Então, grandes marcas
não sei a idade de vocês, mas nos anos 80, o pessoal pegava o Marlboro, que é uma marca de cigarro, e colocava vários cowboys ali. Ele colocava o arquétipo do homem másculo, do homem forte, para um produto que é altamente nocivo para a saúde. E dava tanto certo que as pessoas daquela geração começaram a consumir cigarro à torta e à direita, achando que aquilo era uma coisa que ia trazer força, que ia trazer poder, energia. E o cigarro tem uma energia masculina mesmo. Então, aquele arquétipo inserido nessa geração funcionou maravilhosamente bem. Então, quer dizer, é possível sim que você esteja à mercê de alguns arquétipos e que você nem esteja dando conta de que você está ativando eles. Mas, quando você acorda de manhã e fala assim, hoje eu tenho que caçar como uma leoa, eu vou conseguir o meu objetivo, você está ativando um arquétipo. Entende? Quando você coloca um modelo de energia para te ajudar, para te inspirar em alguma coisa, eu vou ser sedutora como uma onça, eu vou aparecer como um pavão. Você está ativando arquétipos, mesmo que você não esteja prestando atenção, colocando uma imagem, achando um mantra. E às vezes é extremamente poderoso. Por isso que você não tem que ficar tão preocupada. Eu tenho que fazer 1,5 milhão de coisas para ativar o arquétipo. Não. Às vezes você coloca a atenção na energia, na vibração, você veste aquela força e aquilo já está acontecendo para você. Depende mais de você, da sua entrega, do que da quantidade de estímulos que você tem que colocar ao seu redor. A gente sempre tem que lembrar que a ativação de arquétipos é uma matéria das escolas de mistério, das escolas de magia. Então, você acessou a força, você vestiu a energia. Não é brincadeira, ela está contigo. E ela está modificando como você vai vibrar. Ela está somando a vibração da sereia com a sua vibração. Alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Se você ainda está muito nessa fase de adaptação, sentir sono, sentir aquilo, ainda tem a energia da sereia puxando a sua energia para cima, entende? Mas se você está equalizado, se chega a força da sereia, ela se soma contigo e ela te traz muito poder, muito magnetismo. É um dos arquétipos mais que as pessoas se utilizam para vendas, para vocês terem uma ideia. A Sheila falou isso na nossa última live, inclusive. Agora, passando para a segunda rodada de perguntas. Aqui tem uma que diz assim, ó. Oi, tudo bem? Tenho algumas dúvidas. A frequência da imagem muda quando usamos a sereia dentro ou fora do mar? Usei por pouco tempo a imagem abaixo, sereia em forma de desenho. Será que pode diminuir o contato com a sereia? Estou tentando ativar o alce para alcançar algumas metas, mas fico agoniada para tirar o alce. Peraí. Isso não acontece quando estou com arquétipos de água. A questão é, a energia da sereia pode estar nos chamando para conectar com ela? Talvez ela tente, talvez para tentar parar de controlar e fluir com a água. O que você fala, Sheila? O que você sente dessa pergunta? Pode ser isso mesmo. Às vezes a gente tem também uma afinidade maior com algum elemento e não tanto com o outro. Então, tem essa pegada também de seguir a sua própria intuição nesse processo. Às vezes pode ser também uma dificuldade de aterramento, ou seja, para mim é mais fácil estar no elemento da água, mas não tão fácil estar aterrado, né? E aí entender, começar a questionar, será que isso faz sentido? Será que eu tenho dificuldade de me aterrar, é difícil para mim isso? Tem algum bloqueio aqui? Porque às vezes até crenças do tipo, eu não gosto de estar aqui, ou eu não gosto de estar encarnado aqui, ou alguma coisa assim, pode também gerar uma resistência de aterramento.
Então, questões bem intimistas, assim, para você se questionar. Mas, nesse processo aqui, me parece muito que é uma afinidade maior com a energia da água nesse momento, e até como ela falou, a energia de fluir um pouco mais. Se você é naturalmente uma pessoa mais controladora, que quer controlar, controla tudo, e eu entendo muito disso, porque eu sou canceriana, com Lua e Capricórnio. Então, aquela coisa de querer controlar todas as coisas o tempo todo, às vezes a água, ela puxa mesmo para dizer assim, ó, pera, vamos soltar essa energia de controle, de querer controlar todas as circunstâncias e aprender a fluir. Então, sim, pode ser, sim, um chamado da própria sereia ou do elemento da água em você para facilitar essa limpeza, né? Para soltar esses padrões aí que enrijecem a tua realidade. Uhum. Quando essa pessoa fala também sobre a sereia acima do mar ou a sereia mergulhando, você acha que tem que traz aspectos diferentes? A sereia, tipo, sentada numa pedra ou uma sereia lá dentro da água? Você acha que isso modifica o que a pessoa está acessando da sereia? Então, a potência vai ser sempre a mesma, porque é o arquétipo da sereia. Mas, quando ela está acima da superfície, você vai estar trabalhando mais o aspecto da visibilidade, do magnetismo, ela está sendo vista, ela está tá fora, né? Ela está externalizando, ela está se mostrando. Quando ela está dentro da água, é o convite para o mergulho, é o convite para descer no seu inconsciente, é um convite para você ir para dentro, é aquele momento onde você quer ficar mais quietinha, meditar, refletir. Então, dependendo do momento que você está vivendo, se você está no momento que, eu quero ir para fora, eu quero vender, eu quero falar com pessoas, pega a sereia fora, né? Sentado numa pedra, na praia. Mas quando você precisa curar, quando você precisa ir para dentro, aí com certeza a imagem dela dentro da água, nos seus mergulhos, vai te remeter a esse equilíbrio, né? A essa energia. Maravilhoso. Eu diria também para você, minha querida, não luta contra a sua natureza, tá? Se para você se sente que está forçando a barra quando você acessa outro, tipo, você está se exigindo acessar uma força da Terra, de repente, se você for na sua natureza, vai dar muito mais certo o que você está buscando. Então, vai nos arquétipos de água que estão chamando a sua intenção. Estar conectado com a sereia é ouvir a sua intuição também. Não é forçar, não é lutar, entendeu? Então, é se respeitar. Eu acho que esse princípio pode te ajudar muito mais do que você criar metas muito ambiciosas que deixam você sentindo que você precisa fazer muito, que você precisa mais, que você precisa fazer isso, aquilo, que você nunca está de acordo com quanto de coisas que você tem que fazer. Menos, sabe? Menos. Relaxa mais, flui mais, solta o controle e trabalha com a sua natureza. Eu acho que isso vai funcionar bem melhor para você, tá bom? Tem uma última pergunta aqui, e depois eu estou vendo que tem algumas perguntas no chat, que eu vou resgatar elas ali. Mas a pergunta é essa daqui, ó. Gostaria de saber se eu posso ativar o arquétipo da sereia junto com o tubarão e a raposa. Além de beleza e sedução e de toda a cura que a sereia traz, eu também busco alcançar mais resultados profissionais. E depois ela continua, não sei se é a mesma pessoa, mas tem uma outra pergunta que acho que cabe aqui dentro também, que é a seguinte: será que dá certo acessar a sereia com a Cleópatra, com a Afrodite e com a Lilith? Então, eu vou voltar para a nossa tela cheia aqui para responder essa para vocês e vou dizer o seguinte. Lembra que eu falei que os arquétipos são uma matéria das escolas de mistério? Que eles são uma modalidade das escolas de magia? Então, não é qualquer coisa. Não é uma brincadeirinha, não é uma distração ou um entretenimento. Não é. É algo que realmente vai te ajudar a dar saltos quânticos e que vai ser um remédio vibracional que você vai associar com a sua vibração. Então, vamos imaginar que a sereia é como um casaco que você veste, tá? E aí ela começa a entrar na sua energia, ela vai se adaptando. Você viu que tem pessoas que têm sono, que têm dor de garganta, ou seja,
Começou a entrar ali, ela começa a falar o que não tem a ver com ela. Então, já vai te dar um trabalho. Não é de graça. Não é que não acontece nada. Vai alguma coisa acontecer. Aí pode ser que ela passe um tempo equalizando até que você se ajuste, suba algumas partes da sua vibração, aquilo que estava te adoecendo, aquilo que estava sujando a sua conexão com essa vibração alta da sereia, tá? Então, passou essa fase, aí ela começa a te somar com poder, com magnetismo, com capacidade de fluir, tudo que a gente já conheceu aí de benefícios do arquétipo da sereia. Ela começa já nessa parte de depositar poder. Aí você, de repente, sentiu que a sereia te trouxe muitas coisas legais, mas que está faltando você ser um pouco estratégica em algumas coisas. Te trouxe uma riqueza emocional, porém, parece que mentalmente você ficou meio diluída. Ok, acho pertinente você combinar ela com alguma força. Como a nossa amiga falou aqui, sereia e alce, sereia e raposa, sereia e tubarão. Agora, você querer colocar a roupa da sereia, a roupa da raposa, a roupa do tubarão, experimenta, meu amor, colocar 3 casacos e ficar o dia inteiro andando para você ver o que acontece. Você não vai fluir direito. Você vai ficar irritada. Você não vai conseguir sentar e levantar. Você não vai conseguir tossir. Você não vai ficar bem. Não é diferente só porque a gente está falando de energia aqui. E te dou uma dica muito precisa no caminho da magia. Não seja apressada. Não seja ansiosa. Não seja ambiciosa. Se você usar ferramentas espirituais para a sua própria ambição, o universo vai te devolver com a mesma moeda. Por quê? Não é porque é vibração que você não vai ter causa e efeito. Entendeu? Aí o que acontece? Nem consegui lidar direito com a energia da sereia, aí eu vou ter que lidar com a agressividade do tubarão, vou ter que lidar com outras coisas que a raposa traz. Então, não precisa dessa ambição. A única coisa que tem pressa nesse caminho é a sua mente. E ela, quando você entra no caminho espiritual, tem que ficar de lado. Porque o caminho espiritual por si só não é racional, não é lógico. A sua mente pouco vai te ajudar. Entende? Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Por que a gente profana coisas espirituais, sempre usando elas para coisas venais e materiais? Você é capaz de achar sua força material direto na matéria, entende? No seu corpo, na garra do que você quer. Você não precisa ficar chamando a sereia para você conseguir dinheiro, para você conseguir. Entendeu? Sabe? Então, assim, as coisas do espírito podem atuar na matéria, mas se você quer elas para isso, você é só uma pessoa ambiciosa. Eu não sei se é o caso da pessoa que perguntou, mas eu preciso usar essa pergunta para deixar outros alertas aqui também. Não leva para o pessoal, tá bom? Porque não é uma brincadeira qualquer. Não é. A gente está acessando forças do espírito para conseguir finalidades específicas, entende? Para nos ajudar em certas missões de vida. Então, é importante ter um cuidado, uma excelência, e prestar atenção e sentir, não ir colocando coisas sobre coisas. Quando você vai fazer uma comida, você coloca todos os temperos que está na sua cozinha, dentro do seu macarrão, dentro da sua sopa, ninguém vai comer, nem você. Então, assim, não é um negócio inteiro de sal, é uma pitada. Não é um montão de todas as pimentas que tem na sua casa, é um pouquinho. É a mesma coisa. Você pode combinar arquétipos, mas presta atenção para não ficar vestindo 1 milhão de frequências e depois isso te atrapalhar e não te ajudar a gerar a sua identidade. Então, assim, olha, Lilith, Cleópatra, depois Sereia, depois não recomendo. Eu até utilizaria a sereia com complementos de símbolo, tipo sereia e chave, sereia e falcão, para trazer energias complementares de alguma missão que eu estou querendo.
sereia fora da água, sereia dentro da água, sereia com uma montanha atrás, sereia surfando uma onda. E nisso eu trouxe muitos, olha, eu te falei, né? Mais de 100 combinações na nossa apostila para quem participar da nossa imersão. Mais de 100. Que é para você não se perder nesse caminho e ter muitos recursos do que você pode combinar com o quê. Mas eu não combinaria mais que 3 e não pegaria 3 deusas. Pegaria símbolos complementares. Nunca 3 mulheres gigantes. Cleópatra com sereia. Isso, para mim, é ambição espiritual. Eu quero chegar rápido. Eu quero amanhã. Eu quero coisas da matéria. Entende? Aí não vai ter a minha ajuda para absolutamente nada. E o que você acha sobre isso, Sheila? Eu chamo isso de etiqueta mística. Na etiqueta mística é uma das coisas que eu sempre falo também para os meus clientes, tá? Etiqueta mística, porque quando você se conecta com qualquer outro elemental, outro ser, qualquer que seja ele, você precisa criar uma sintonia, você precisa conectar de uma necessidade assim de, olha, eu quero co-criar algo com você, mas você não é uma autoridade na minha vida e tampouco eu estou colocando você para resolver todas as minhas pendências, ou as minhas pendengas, ou o que quer que seja. Mas eu quero muito co-criar, eu quero aprender com você. É diferente, porque é a mesma coisa. Vamos imaginar a Priscila, e aí eu chego para a energia da Priscila, de Priscila, você vai me ajudar agora a ganhar muito dinheiro, Priscila. Eu preciso que você me ajude a lançar meu curso, a ganhar muito dinheiro, e aí eu começo a emitir, pedir para ela. Imagina alguém em você, acendendo vela para você e pedindo coisas para você. Entende? Sem nem ter uma sintonização, sem nem... Não é por aí. Aí a gente entrega a nossa autoridade, sabe o que acontece? Você acaba se conectando com coisas que não são legais. Porque tá cheio de energia de baixa frequência, procurando pessoas para se conectar, que estão assim, nesse desespero de ficar pedindo coisa para entidade, para seres, para vir resolver sua vida e tudo mais. Então, na etiqueta mística aqui, a gente sempre tem esse respeito por todas as energias, a gente quer aprender com elas, certo? E co-criar com elas a experiência que a gente quer, cada uma dentro da sua autorresponsabilidade. É simples assim. Então, é uma parceria. É uma parceria que a gente desenvolve com esses seres maravilhosos. E isso também é uma questão de maturidade. E tudo bem se em algum momento a gente esqueceu disso, porque a gente às vezes vai, a gente lê, a gente vê vídeo, a gente acha que é diferente. A gente se empolga e tá tudo bem, tá? Não precisa se julgar, se criticar, pelo amor de Deus. Mas a gente justamente está trazendo isso para abrir essa consciência de que quando a gente fortalece o laço com seres, né, com sereias, com fadas, até com extraterrestres, se você sempre ter essa maturidade espiritual, emocional, de saber que ninguém vai ficar te salvando, ninguém vem aqui para resolver os seus problemas, mas que sim, você pode aprender com a energia deles, você pode receber inspiração, força, vibração, o que você precisar, uma vez que você saiba se conectar dentro desse espaço do coração, não do ego, mas do coração, dessa consciência de que você tem ali um respeito mútuo e uma parceria, onde você não está simplesmente jogando a sua autoridade e achando que aí o universo vai resolver tudo para você, né? Porque eles querem que você encontre o seu poder. Você também é uma divindade. Exato. As verdadeiras forças espirituais, elas estão aqui para nos ajudar, com certeza, mas elas estão aqui para que você encontre o seu eu. Quando você se mistura com vários outros eus, você se perde, você vai quebrando as fronteiras e você vai desrespeitando as forças espirituais e desrespeitando você mesmo, que só veio aqui para ser honrado, para ser lembrado, para ser dignificado, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar com uma integridade muito linda nesse caminho. E tem essa pessoa perguntando aqui, ó, na pergunta que está colada aqui na nossa tela, que é: tem uma pessoa perguntando se é necessário comprar alguma coisa para nossa imersão. E aí, Sheila? A princípio, acredito que não, porque o que a gente vai utilizar na imersão, eu acho que todo mundo tem em casa.
Não vai ter nada Você assim vai pedir específico. lápis, canetinha, folha de Canetinha, sulfite, lápis, um uma espelho folha que ou a um pessoa caderno. tenha, certo? Isso, Um um espelhinho, espelho. espelho de maquiagem. São itenzinhos assim super. A gente vai avisar antes, inclusive, tá? Não vai ter nada assim que a gente Sim, vai sim. falar na hora. Eu vou querer que vocês tragam um cristal. Agora, se você não tem um cristal, você pode conseguir aí. Pode comprar, porque a gente ainda tem tempo. Estamos no dia 18, vai ser no dia 29. Mas se você já tiver um cristal, tá ótimo que você já tem. Aí não precisa comprar, tá bom? Então, olha só, hein? Que legal. Já demos um pequeno spoiler aqui do que vai acontecer nessa nossa imersão, nesse dia incrível, que estaremos todas juntas mergulhando no mar profundo e buscando as nossas pérolas, resgatando nossa força, colando, fortalecendo essa egrégora aqui. O grupo também é uma força coletiva que vai trazendo a nossa energia para cima, para todo mundo ficar mais ou menos na mesma vibração. Não é só a sereia, estar juntos é mágico também, tá bom? E tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Sheila? Só agradecer aqui a todas as perguntas de vocês, que são fantásticas, são incríveis, ajuda a gente a expandir todo esse movimento. Todos vocês que estão lá no grupo do WhatsApp, entrem lá, quem não está lá, entra lá, porque lá acontece muita troca, muito significativa, a gente vai fazendo pergunta, vai respondendo, a gente vai, sabe, aprendendo junto com esse movimento todo, aprendendo sobre as sereias, aprendendo sobre todo esse contexto, de todas as nossas feridas também, então tem muita coisa que está sendo aberta lá também. Mas agradecendo do fundo do coração aí a participação de todo mundo que está fazendo as suas perguntas, que está expandindo sua consciência e principalmente que está se entregando a esse processo, que está aqui co-criando isso tudo junto com a gente. Isso é muito poderoso, gente, porque cada um de vocês carrega, assim, uma energia incrível. Você tem sabedoria dentro de você. Então, quando a gente se junta num campo para fazer um trabalho dessa magnitude, a liberação, a limpeza, a transformação, ela é muito maior e muito mais significativa do que quando a gente faz as coisas sozinho. E cada vez mais eu vejo que esse é o movimento da gente se juntar, da gente colocar o nosso foco em alguma coisa e trabalhar junto. Porque aí sim a gente se transforma, cada um tem uma perspectiva diferente, tem uma experiência diferente. Isso aqui a gente está co-criando algo que é fantástico, sem palavras. É mágico, né, Pri? É muito mágico. É mágico. Olha, essa pergunta da Tatiele. Cristal lá da vivência, pode ser usado para outras coisas depois? Vou falar como eu acho. Eu tenho vários cristais aqui. Às vezes eu programo eles, desprogramo, mas em algumas ocasiões eu quero consagrar um cristal para uma força específica. Então, essa pergunta depende de você. Do que você quer com a sereia depois. Você quer ter um contato permanente com ela? Deixe um cristal só para ela. Toda vez que você tiver esse cristal, você está ativando aquela força. Vamos supor que você queira fazer um cristal que é um pingente. Toda vez que você tiver esse cristal, você vai estar com a força da sereia. Não é maravilhoso isso? Porque o cristal é uma energia elevadíssima e ele é programável. Então, fica assim. Vou vestir esse cristal aqui, eu tô com a energia da sereia, porque eu já trabalhei na imersão, eu já ativei ela aqui, esse cristal tá carregando a memória de tudo que eu fiz aquele dia, lá no Zoom, com a Sheila, com a Priscila. Então, vai de você, entendeu? Ah, eu só tenho um cristal e eu uso ele para tudo. Então, você pega esse cristal, programa ele, depois você desprograma e faz outras coisas na sua vida. Depende do que você quer, tá bom? É você que vai decidir isso e não a gente, tá bom? Bom, nossa próxima live será pelo Instagram. Se você não está no nosso grupo, você vai perder o link dessa live. Estou te avisando. Porque aqui no YouTube você não vai achar. Ó, se chama O Chamado da Sereia, o Seu Corpo como Oráculo. Então, quer dizer, a gente imagina que o oráculo é um tarô, uma bola de cristal, uma runas. Mas, e quando o seu corpo é um oráculo? Vamos olhar essa questão? Vamos nos debruçar sobre isso? Vamos deixar a sereia nos ensinar
como é que o seu corpo pode ser uma forma de adivinhação para o seu próprio destino? Isso e muito mais na próxima live. A Fátima pergunta: qual é o grupo do WhatsApp? É o grupo Sereias. Ele está no primeiro comentário fixado aqui do nosso chat, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário do vídeo fixado também. 3 formas de você achar. Mais a quarta forma, pede para a Sheila lá no direct, pede para mim, você não vai ficar de fora, Fátima. Principalmente você, Fátima, você não vai ficar de fora. As ondas vão te levar e vão te arrastar aqui para essa imersão, para essa energia da sereia fantástica que estamos co-criando e que ainda vai desenrolar e trazer muitos presentes para nós. Aguardamos os comentários de vocês lá no grupo e lembre-se, Tatiele vai deixar a primeira vez o link para você entrar na nossa imersão. Você entrando na imersão, você vai para outro grupo e vai começar a ser preparado de forma diferente até chegar à nossa imersão lá no dia 29, tá bom? A gente aguarda vocês. Fiquem com a força das sereias. Com amor. Gratidão. E a gente se vê na próxima terça.